Elce Grilo a propósito de uma exposição que está patente a partir de hoje, uma exposição que retrata a vida e a obra de 15 notáveis elvenses que fazem parte também da história desta cidade. E para nos falar dos objetivos desta exposição e também um pouco sobre a vida e obra desses notáveis elvenses, eu tenho comigo a doutora Tânia Rico, que é técnica superior na Câmara Municipal e responsável pela biblioteca. Doutora Tânia, muito obrigado por ter aceito este convite da TV Guadiana. Eu começaria então por lhe perguntar qual é o principal objetivo desta iniciativa da autarquia elvense? O principal objetivo desta exposição é realmente destacar a figura destes elvenses que foram tão ilustres, tão proeminentes na sociedade e que se vai perdendo a sua memória e que a maior parte dos jovens hoje em dia não conhece. Não conhece nem reconhece sequer os nomes. E o nosso objetivo é relembrar aos mais velhos essas personagens e ensinar aos mais jovens quem foram estas personagens e qual foi o impacto deles sobre a sociedade elvense, e não só elvense, mas também a nível nacional e internacional. Esta exposição que abriu hoje e que vai estar patente até dia 29 de abril é composta por 16 pósteres, nos quais estão resumidos os traços biográficos de 15 personalidades e de ilustres elvenses que nasceram nesta cidade entre o século XVI e o século XIX. Todas as figuras que irão ser retratadas tiveram uma importância primordial na história da cidade e também na história do país. Tiveram um impacto quer cá, quer fora. E aí o nosso objetivo principal é realmente isso, é divulgar estas personalidades aqui nesta biblioteca durante o tempo em que está patente a exposição, mas também sair da biblioteca e fornecer esta exposição para empréstimo. Ou seja, esta exposição irá estar disponível para empréstimo para a comunidade escolar elvense, mas também para outras escolas a nível nacional e até internacional com os nossos amigos espanhóis. E depois também temos outra forma de divulgação, que é também fazer visitas orientadas à exposição. Iremos ter cá várias turmas que irão conhecer a exposição, também iremos ter a Universidade Sénior e teremos também grupos por visita marcada. Nas escolas onde irá estar patente a exposição, quando requisitada, a equipa técnica da biblioteca, o serviço educativo, também estará disponível para fazer uma interpretação no próprio local da exposição, ou seja, uma explicação exploratória de cada personagem. Portanto, e para começarmos então este primeiro capítulo relacionado com esta nova iniciativa da Câmara Municipal de Elvas, recordar personalidades ilustres que marcaram a história desta cidade entre o século XVI e também o século XIX, vamos começar exatamente por um nome bem conhecido, António Tomás Pires. Para quem não conhece, quem era realmente esta personalidade que viveu no século XIX? O António Tomás Pires foi uma das personalidades mais importantes da sociedade elvense. É também a mais conhecida. É a mais conhecida também porque o próprio edifício onde nós nos encontramos já teve albergado um museu arqueológico e esse museu arqueológico chamava-se Museu Arqueológico e Etnográfico António Tomás Pires. Mas continua a chamar-se António Tomás Pires? Sim, continua a chamar-se António Tomás Pires. Neste momento ainda não está aberto, está prevista a sua abertura, mas continua a chamar-se António Tomás Pires, o nome que lhe foi atribuído após a morte de António Tomás Pires. A Câmara fez uma homenagem e a homenagem que fez a esta figura quando ela faleceu foi denominar o Museu de António Tomás Pires. E já vamos perceber porquê. O António Tomás Pires nasceu em 1850, provinha de uma família da média burguesia. O seu pai era uma figura muito conhecida na cidade, era o Manuel Justino Pires, que era professor de instrução primária e era também secretário da Câmara Municipal de Elvas. E o António Tomás Pires teve o privilégio de ter um pai que o pôde ensinar particularmente. Fez a instrução primária com o seu pai e o seu pai foi-o ensinando durante toda a sua juventude, quer no latim, quer no francês, quer elementos de cultura geral. Por isso ele foi logo um privilegiado, porque tinha alguém que sempre o orientou e o formou de forma sempre a par e par da sua vida. Após esta formação, cresceu e o primeiro emprego que teve foi como ajudante de fazendas, numa loja de um tio dele.
nada fazia prever que realmente iria ter uma carreira como teve. Mais tarde, digamos que aquilo foi um primeiro emprego, teve na loja de fazendas durante 5 anos e depois, em 1868, entrou para a Câmara Municipal de Elvas, com a ajuda, digamos, com a intervenção do seu pai. Foi um concurso público, mas realmente, devido à formação que tinha, foi a pessoa mais apta para o cargo que foi amanuense. Em 1878, passados 10 anos, conseguiu o lugar de secretário municipal de Elvas, da Câmara Municipal de Elvas, que era o cargo que o seu pai tinha ocupado anteriormente. Isto era um cargo muito digno, era, digamos, a figura de escrivão da Câmara e era um cargo que lhe possibilitava ter um contato muito próximo com a população, toda a gente o conhecia, ele conhecia toda a gente e também lhe dava acesso a muitos documentos, aos documentos internos da Câmara e também aos desta biblioteca e arquivo histórico. E então o António Tomás Pires começou a desenvolver outro aspecto da sua vida, que foi a carreira de historiador, arqueólogo, etnógrafo. Começou a fazer pesquisas, a recolher informação e em 1880, devido a esse interesse que ele manifestava e que lhe foi reconhecido, foi convidado para colaborar nos periódicos locais e nacionais, como por exemplo o Elvense, o Jornal do Elvense, o Correio Elvense, a nível nacional o Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, a Tradição, o conhecido arqueólogo português e então a sua investigação começou a ser material, começou a ser publicada. Ao ser publicado, isso incentivou também a prosseguir os seus estudos, as suas investigações. E mais tarde, durante este percurso entre 1881 e 1904, teve várias publicações que compilaram essas crónicas que ele escreveu para o jornal e saíram em edições monográficas em livros. Por exemplo, tenho aqui esta que é Amuletos Alentejanos, A Noite de Natal, O Ano Bom e os Santos Reis, e uma muito importante, que foi a sua primeira obra editada, que foi o Cancioneiro Popular Político, e isto foram algumas que ele editou em vida, entre outras. E estas edições referiam-se à história de Elvas. Por exemplo, ele fez várias investigações sobre as invasões francesas, sobre uma das personalidades ilustres que iremos mais tarde falar, o Aires Varela, que foi o Aires Varela, e fez sobretudo sobre um campo da área científica, que foi aquilo realmente que notabilizou, que foi a etnografia, porque ele foi um dos mais importantes etnógrafos portugueses e recolheu e compilou em Elvas e nos arredores centenas, milhares de orações, ditados, costumes, adivinhas, canções, de tal forma que as pessoas na altura lhe chamavam o Antoninho das Cantigas. Portanto, ele fez essencialmente um levantamento de todos os pormenores culturais da zona nessa altura. Exatamente. Que ainda hoje podem ser recordados. Sim, podem ser recordados porque realmente ele recolheu, compilou toda essa informação, ia junto das pessoas, ia às fontes, ia aos soalheiros, ia aos serões, chegava-se ao pé das raparigas e dizia: cantem-me lá aí umas trovas, digam-me lá aí umas cantigas, e tudo o que elas lhe diziam ele escrevia e compilava. Depois ia bater à porta das velhas para lhe contarem as histórias da carochinha, aquelas histórias antigas. Ele tudo escreveu, tudo compilou. E depois de compilar isso, publicava nos jornais e editava em livro. E então foi graças realmente a esse extraordinário trabalho que ele teve durante 30 anos que nós temos toda a história etnográfica de Elvas recolhida. Nós somos das poucas regiões que realmente temos todas as nossas tradições compiladas e disponíveis para estudo, porque o António Tomás Pires fez esse trabalho todo na segunda metade do século XIX e temos uma imensa sorte em ter realmente esta personalidade tão ilustre entre nós. Falou-me há pouco, quando começámos a nossa entrevista, que esta exposição vai ficar patente aqui na Biblioteca Municipal a partir de hoje, quinta-feira, até, aliás, terça-feira, dia 15 de março. Até quando? 29 de abril. E depois, eventualmente, poderá sair para sim. estar patente em escolas. Exato. Ou em vários estabelecimentos de ensino.
Fica disponível para empréstimo, sim. Basta a escola nos contactar, manda-nos um pedido, diz qual o período de tempo que desejam requisitar a exposição e nós procedemos ao seu envio. Se a escola desejar, também nos deslocamos à escola para fazer a apresentação da exposição à comunidade escolar. Doutora Tânia, mate-me a minha curiosidade. Foi muito difícil para a Câmara Municipal de Elvas e para os técnicos responsáveis, neste caso pela Biblioteca Municipal, ter feito o levantamento destes 15 nomes que marcaram a história da cidade entre o século XVI e o século XIX? Nós temos a sorte, Elvas, de ter um conjunto de personalidades ilustres que torna fácil essa pesquisa, porque realmente são tantos e as suas vidas são tão interessantes que é fácil fazer uma investigação, até porque a biblioteca também é tão rica que temos os documentos que precisamos e os arquivos que precisamos para fazer a história destas personalidades, e então foi relativamente fácil fazer a exposição, porque realmente nós temos a informação à nossa disponibilização e temos muitas personalidades por onde escolher. Porque nós, por exemplo, agora, estas são as nascidas até, dentro deste período de tempo, mas depois temos muitas mais e esta exposição é para continuar, porque depois temos todo o século XX com mais um conjunto de personalidades que importa destacar e dar a conhecer. Mas realmente agora o prioritário era estas que estão mais deslocadas no tempo e afastadas, dá-las a conhecer e perpetuar a sua memória junto àqueles que a desconhecem, estas personalidades. Suponho que fazer um aumento desta exposição com personalidades, por exemplo, do século XX, seja mais fácil por diversas razões. Sim, será mais fácil, estamos mais próximos no tempo. Exatamente. É mais fácil encontrar uma foto. Talvez aqui a maior dificuldade seja realmente o registro fotográfico, porque não há. A fotografia, como nós sabemos, na época, no século XVI, é impossível, nem temos pinturas. Há certos autores que nós não temos nenhum registro de como eram, como, por exemplo, o Pedro Margalho, o Aires Varela, o Manuel Rodrigues Coelho. Estas personagens do século XVI, nós não conseguimos ter nenhum registro físico da própria pessoa. Ok, doutora Tânia, muito obrigado pela sua explicação, que nos ajudou a perceber um pouco melhor a história desta personalidade que viveu no século XIX. Este foi então o primeiro episódio que a TV Guadiana apresentou a propósito desta exposição que está patente a partir de hoje, terça-feira, dia 15 de março, aqui na Biblioteca Municipal Doutora Elsa Grilo. Através desta exposição podemos conhecer um pouco melhor as personalidades de homens que viveram entre os séculos XVI e o século XIX e que, de certa maneira, influenciaram um pouco a história desta cidade de Elvas.